Olá, sejam bem-vindos a este canal chamado Ponto de Luz, onde buscamos debater temas à luz da doutrina espírita, esta trazida por Allan Kardec ao mundo físico, para que a gente possa estudar, para que a gente possa se esclarecer e se informar. Hoje nos foi dado o tema chamado A Adoção à Luz da Doutrina Espírita. É um tema assim bastante interessante, que abre vários leques de raciocínios e muitas perguntas, muitas indagações. Mas a gente gostaria de começar a conversar a respeito dos laços consanguíneos. Esses laços consanguíneos que estão contemplados através de um capítulo inteiro, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde é tratado ali os laços consanguíneos, os laços de família. E a gente vê também dentro do Livro dos Espíritos, onde é perguntado aos espíritos por Kardec se esses laços de consanguinidade eles seriam mantidos no plano espiritual. Ao que os espíritos respondem que depende das afinidades, que na realidade os laços consanguíneos eles existem no mundo físico, no mundo corporal, onde nós estamos imersos, né? Nós estamos neste mundo de provas e expiações ainda, aguardando a nossa transição planetária para o mundo de regeneração, mas por aqui nós temos as nossas existências permeadas pelo mundo material ainda. Então nós temos os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos tios, né, primos, enfim, né, aquela linha que a gente considera a linha familiar consanguínea, que nós somos ligados aí por laços sanguíneos. E muitas vezes esses laços sanguíneos não querem dizer, né, e não respondem com a realidade dos fatos, porque muitas vezes vemos famílias que possuem lá seus parentes, né, seus afins, que na realidade não têm afinidade alguma. Muitas famílias se veem desestruturadas, mesmo sendo parentes consanguíneos. Às vezes um filho não se dá com um tio, um primo ou com um irmão. Um pai muitas vezes tem dificuldade de relacionamento com filhos, né, com os demais parentes. Então a gente identifica essas relações e essas dificuldades não só em âmbito material, mas também espiritual. E a espiritualidade nos traz um foco de luz, né? Uma resposta além daquela que nós consideramos ditas normais, né? Porque nós vemos que o pai e a mãe, quando reunidos aqui no mundo físico, eles dão origem ao filho e muitas vezes a gente pensa que é transmitido a esse filho o caráter, não é? A parte moral e não só a parecência física. Quando a gente vê uma pessoa que a gente considera assim, ele tem as atitudes iguais a dos pais, a gente costuma colocar isso, ele puxou o pai, né? Ele puxou a mãe, nossa, ele faz birra como o irmão, ele puxou o irmão, não é? Ele é egoísta como o tio. Então a gente atribui características morais ao espírito encarnado, à criança, ao parente, como se isso fosse transmitido através do DNA. Mas a gente se engana completamente, porque na realidade o que é transmitido através do DNA, né, que DNA material é apenas a parecença física, não é? O cabelo, a cor dos olhos, a estatura, vamos colocar assim, determinados sinais na pele. E isso é transmitido através do DNA, através
do momento lá que o corpo físico está sendo formado no útero da mãe através de material genético do pai e da mãe. Então isso é transmitido, ou seja, as características materiais, tá? Então quando existe uma família, né, vamos colocar assim, um pai, uma mãe, que resolvem gerar uma criança, o que acontece ali é a transmissão das suas parecenças físicas. Agora, as características morais, essas vêm junto com o espírito. Essas estão no nosso DNA espiritual, que é completamente diferente do DNA material. Então a gente observa muitas vezes que existem filhos consanguíneos. Tá? Por que a gente está falando nisso? Porque mais adiante nós vamos colocar que muitas vezes os espíritos, né, e quando reencarnam, eles sabem, temos o nosso planejamento reencarnatório, muitas vezes a gente sabe que a gente não vai permanecer naquela família, não porque aquela família nos abandona por maldade de forma alguma, né? Circunstâncias da própria existência, dificuldade econômica, guerras, determinadas catástrofes da natureza, elas implicam muitas vezes nos abandonos familiares, não é? A gente entende que esse abandono, muitas vezes, ele não é proposital, ele não é da vontade do casal, da vontade da mãe, da vontade do pai, né? Então a gente volta para aquela questão da consanguinidade. E muitas vezes aquele espírito que está na nossa casa, que vem através de nós, ele é completamente diferente, né? Moralmente falando, da questão familiar que a gente constituiu atual, aonde a gente abriga esta criança, não é? Este ser, esse espírito. Então nós lembramos daquele livro muito interessante do Hermínio de Miranda, que também nos coloca: nossos filhos são espíritos. O que ele quer dizer com isso? Tá? Que os filhos, na realidade, eles vêm para nós, eles não são absolutamente nossos, né? Pois todos nós somos criados por Deus, guardamos as nossas características boas ou más em decorrência de diversos acontecimentos que nós realizamos em inúmeras encarnações passadas. Então, se hoje nós somos seres caridosos, afetuosos, amorosos, nós, em determinado momento das nossas encarnações passadas, nós conseguimos desenvolver isso. E os nossos pais atuais nos orientaram, nos levaram para a evangelização da infância, nós frequentamos a evangelização da juventude, nós observamos o trabalho dos nossos pais na casa espírita, através das campanhas do quilo, das campanhas de agasalho, da assistência aos nossos irmãos que habitam as ruas, nós observando a atitude positiva dos nossos pais quando realizam o culto do Evangelho no lar, quando nos direcionam, nos educam de forma positiva, nós, espíritos, tendemos a nos modificar moralmente. Se nós trazemos uma mazela espiritual, né, alguma atitude negativa do passado, o momento que nós estamos ali recém-nascidos e tudo mais, ali aproveita-se através da evangelização para que haja o nosso conhecimento com Jesus, né? O nosso primeiro impacto moral, o nosso primeiro impacto espiritual, recordando a vida de Jesus, recordando a missão do Cristo quando veio aqui na Terra, que foi semear a paz, que foi semear o amor, que foi semear a caridade, né? E depois vem Kardec e os espíritos que nos colocam que fora da caridade não há salvação,
Então eles não estão falando que a gente tem que ficar o tempo inteiro na casa espírita, que só através da religião nós, no caso, conseguiremos um melhor lugar na espiritualidade ou determinadas situações na espiritualidade. Não, não é isso que ele vem colocar. Ele vem colocar que através da nossa transformação moral é que conseguiremos lograr êxito na escala evolutiva. Então, quando um casal muitas vezes não consegue dar a luz a uma criança, ele necessita voltar para aqueles nossos irmãos que, de certa forma, como nós colocamos anteriormente, foram abandonados através de inúmeras situações. E muitas das vezes vem para nós aquela condição, mas a adoção é uma forma de resgate. Não, não é só uma forma de resgate, né? A adoção é uma opção pelo amor, por amar um ser que não vem, né, do seu ventre, que não está ali localizado originalmente no seu seio familiar, mas que você abre o coração, abre as portas da sua vida, da sua existência, para que esse ser, filho alheio, venha através de você alcançar a possibilidade de ser amado, de ser educado, de ser direcionado como se fosse um filho, né, gerado pelo seu ventre, no seu seio familiar, né, ao qual você deu origem, tá? Não quer dizer que esse ser seja uma pessoa, um espírito a quem você prejudicou no passado. Não, muitas vezes não. Muitas vezes este ser chega para você porque você, de certa forma, no passado, se comprometeu negativamente, né, com a infância, com determinadas circunstâncias que fizeram com que você, né, com que a mulher, com que o marido não pudessem gerar um filho. E muitas vezes esse espírito, né, que a gente, no caso, o adotado, ele vem exatamente para poder mudar essa condição. Né, a condição desse casal que não pode ter os próprios filhos, mas que a providência divina, já que observa a mudança desse casal, dessas pessoas, a providência divina vem reparar essa falta, vamos dizer assim, essa vaga, não é, dentro da casa da pessoa, dentro do seio familiar. Então, muitas vezes, a gente, como diz Amélia Rodrigues no poema Gratidão, a gente é capaz de embalar nos próprios seios um filho alheio sem receio. Porque nós falamos que vamos dizer assim, a parecença física e de caráter, ela é completamente diferente. Então não existe aquela ideia do medo. Muitas pessoas têm medo. Eu vou adotar uma pessoa que de repente eu não sei a origem, não é? A gente tem determinados preconceitos ainda, não é? Ainda somos materialistas, ainda vivemos no mundo de provas e expiações, onde a gente vê muito claramente o mal ainda preponderando, né? Mas isso, graças a Deus, está acabando, né? A gente começa a vislumbrar outras atitudes. Então, esta criança, que muitas vezes ela está em orfanatos, né, e em lares às vezes de passagem, e elas são muitas vezes adotadas, não é, e trazem uma oportunidade tanto para os pais quanto para eles, não é, de transformação da vida até para melhor, né? Então, o filho adotado, ele nem sempre é o filho resgatado. Ele, às vezes, é um espírito até mais adiantado do que o próprio casal, que vem ali ensinar o casal a noção do verdadeiro amor, do que nós devemos ter
como o verdadeiro amor, né? E a gente sabe que quando nós nos predispomos, melhor dizendo, a adotar, não é? A espiritualidade, ela nos presenteia com, vamos dizer assim, diversas oportunidades de crescimento. Ali nós estamos assumindo a tarefa santa e bendita de condução moral daquele espírito, tá? Porque não se tem idade para a adoção. Ao contrário, muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou adotar somente bebê, não é? Eu não quero crianças com maior idade, porque já tem, de repente, um mau costume. Mas a gente observa que, às vezes, aqueles espíritos, né, aquelas crianças, aqueles jovens que estão numa idade ainda madura, são altamente carentes, né, de amor, de condução até mesmo moral, anseiam pela oportunidade de integrarem uma família, de fazerem parte de uma história, de criar memórias, não é? De fazer com que as coisas no mundo deem certo. Então a gente observa que tanto a criança, né, quando ela tem a idade, quanto o jovem, eles se adaptam perfeitamente ao seio familiar, porque sabem que são desejados, né? Que ali existe o fruto da escolha, uma escolha amorosa. E a família deve preparar, não é? Essa questão da aproximação, essa questão da adequação daquele novo integrante no seio familiar. Então nós observamos que a vida passa a ter um novo sentido, passa a ter uma novas cores, novas oportunidades, não é? Porque nós estamos partilhando o bem. E a doutrina espírita nos conforta nesse sentido, né? Nos diz que o bem que nós fazemos aos outros, ele é revertido a nós mesmos. Muitas vezes nós idealizamos ou pensamos que estamos fazendo bem para o outro, mas na realidade estamos fazendo por nós mesmos, não é? E aí a espiritualidade, ela percebe, não é? Ela sabe o que existe no nosso âmago, no nosso interior, no nosso coração, não é? E ela beneficia esse ato de boa vontade, de caridade, de amor, de fraternidade. Então nós vemos que as crianças adotadas, não é? Elas são profundamente gratas, não é? E assim, quanto mais transparência, melhor, não é? Porque essa questão de que a gente tem que ocultar do adotado a sua origem, não é? Ela não é assim benéfica em todo sentido, não é? Porque todos nós merecemos o respeito, merecemos vamos dizer assim, uma condução positiva do nosso futuro, né? Nós estamos aqui para sermos felizes, é para isso que nós encarnamos. É claro que sofremos provas, estamos aqui para também expiar, reparar os erros do passado, mas se nós temos conosco pessoas que estão alinhadas com o nosso pensamento fraterno, com os nossos dons amorosos, a gente pode transformar não só o nosso universo, quanto todo o mundo à nossa volta. Então, se temos oportunidade de adotar alguém, não é? Se temos a oportunidade de educar de modo como nós fomos muito bem educados, né? Se nós podemos colocar o amor acima de tudo, nós estaremos realizando uma missão bendita. Uma missão de amor, uma missão de caridade. E se nós estamos nesse trajeto com esse objetivo, nós não podemos duvidar do apoio da providência divina e da espiritualidade amiga que zela e, acima de tudo, torce pelo nosso progresso, pelo nosso bem-estar. Então, que possamos abrir os nossos corações a esse ato de amor, que é a adoção. Que nós possamos colocar em nossos lares, né, de forma equilibrada, seres que vão compartilhar conosco dos nossos ensinos espíritas,
da nossa condição cristã de enxergar o mundo de forma fraterna. Então, na noite de hoje, a gente deixa um recado aqui para vocês, né, de que a gente possa estudar o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que com certeza vai nos esclarecer ainda mais a respeito do tema sobre adoção. Então a gente tem a oportunidade de de plantar aí uma semente ainda pequena, nos nossos corações, nas nossas mentes, para que a gente possa desmistificar de vez a questão da adoção. Então que nós possamos ser esses seres esclarecidos e também praticantes deste amor fraternal que nós só temos a ganhar. Nós desejamos a todos que a paz, o amor de Cristo possa prevalecer em nossos corações, em nossos lares e em nossas vidas.